A Copa Libertadores teve seu início no ano de 1960 e até a edição de 2021 foram disputadas nada menos que 62 edições, com os mais variados times sendo campeões. Em 2021, pelo segundo ano consecutivo e pela quarta vez na história, tivemos uma final entre clubes brasileiros, e foi o Palmeiras quem levou a melhor sobre o Flamengo. O Verdão, inclusive, havia vencido a edição do ano anterior, e com 3 títulos se junta a São Paulo, Santos e Grêmio como os clubes do nosso país com o maior número de conquistas. Nesse vídeo você vai conhecer o recorde e o feito único ou não de cada clube brasileiro na Copa Libertadores. Então não perde tempo e já senta o dedo no curtir para ajudar na divulgação e também se inscreva no canal se você for novo por aqui. Número 1. Clube com mais títulos. Como já dito lá na introdução, são 4 os clubes do nosso país que venceram a Copa Libertadores em 3 oportunidades, e o primeiro a alcançar o tricampeonato foi o São Paulo. Os títulos do tricolor foram ganhos em 1992 sobre o Newell's Old Boys da Argentina, em 93 sobre a Universidade Católica do Chile e em 2005 sobre o Atlético Paranaense. Depois do São Paulo, o Santos foi o segundo clube brasileiro a conquistar o tricampeonato, e os títulos do Alvinegro Praiano foram ganhos em 1962 sobre o Peñarol, em 63 sobre o Boca Juniors e em 2011 sobre o mesmo Peñarol. O Grêmio foi o terceiro a alcançar o tricampeonato, e os títulos foram ganhos em 1983 sobre o Peñarol, em 1995 sobre o Atlético Nacional da Colômbia e em 2017 sobre o Lanús da Argentina. E mais recentemente, o Palmeiras se juntou ao time dos tricampeões, ao vencer as edições de 1999 sobre o Deportivo Cali da Colômbia, a de 2020 sobre o arquirrival o Santos e a de 2021 sobre o Flamengo. Número 2. Clubes com mais finais disputadas. São 2 clubes do nosso país que dividem o recorde de mais finais da Copa Libertadores disputadas, e o primeiro a alcançar o número de 6 decisões em sua história foi o São Paulo. A primeira foi a de 1974, quando foi superado pelo Independiente da Argentina. Depois, o tricolor venceu as edições de 92 sobre o Newell's Old Boys da Argentina e a de 93 sobre a Universidade Católica. Em 94, nova final foi disputada, porém o São Paulo não conseguiu superar o Vélez Sarsfield da Argentina na disputa de pênaltis. Em 2005 foi quando o tricolor conquistou o tri, em final brasileira contra o Atlético Paranaense, e no ano seguinte, em 2006, quando perdeu para o Internacional, foi a 6ª e última final disputada até agora. Com a final de 2021, o Palmeiras igualou São Paulo como clube brasileiro com mais finais disputadas da Copa Libertadores, e a primeira que o Verdão disputou foi a de 1961, quando perdeu o título para o Peñarol. Em 1968, mais um vice para conta, dessa vez para o Estudiantes da Argentina. Em 1999 veio a primeira conquista, em final decidida nos pênaltis contra o Deportivo Cali. No ano seguinte, em 2000, o Palmeiras não teve a mesma sorte de 99 e perdeu o título nos pênaltis para o Boca Juniors. E mais recentemente, em 2020 contra o Santos e em 2021 contra o Flamengo, o Palmeiras igualou o número de finais do São Paulo. Número 3. Clubes campeões invictos. São 2 os clubes do nosso futebol que venceram a Copa Libertadores sem sofrer nenhuma derrota. E o Flamengo até que poderia ter entrado nesse bolo se não tivesse perdido a final de 2021 na prorrogação para o Palmeiras. Em 1963, o Santos jogou a Libertadores como o atual campeão. E por conta disso, o Peixe estreou de cara na fase semifinal, onde mediu forças contra o Botafogo. Empatando na ida em São Paulo por 1-1 e goleando na volta no Rio de Janeiro por 4-0, o Santos avançou para mais uma final. Na decisão, o adversário foi o Boca Juniors, e o Santos venceu ambos os jogos das finais, o da ida no Brasil por 3-2 e o da volta na Argentina por 2-1. Nos 4 jogos que disputou, o Santos venceu 3 e empatou 1. Depois do Santos em 63, o Corinthians se tornou o único até hoje que venceu a Copa Libertadores de maneira invicta sem contar com a vantagem de ter estreado de cara na fase semifinal, como era até a década de 90. O Timão, na vitoriosa campanha de 2012, disputou 14 jogos, sendo 6 pela fase de grupos, onde mediu forças contra Cruz Azul do México, Nacional do Paraguai e Deportivo Táchira da Venezuela, somando 4 vitórias e 2 empates.
No mata-mata, o Corinthians passou pelo Emelec nas oitavas de final, ao empatar fora por 0-0 e vencer por 3-0 no Pacaembu. Nas quartas de final, um difícil duelo contra o Vasco, que só foi definido no jogo de volta no Pacaembu. Nas semis, mais um difícil duelo contra um clube brasileiro, sendo dessa vez o atual campeão, o Santos. E na final, o time do técnico Tite superou o Boca Juniors, ao arrancar o empate em La Bombonera por 1-1 e vencer o jogo da volta no Pacaembu por 2-0. Nos 14 jogos, o Corinthians venceu 8 e empatou 6. Número 4. Clubes com mais semifinais disputadas. Quando o assunto é mais semifinais disputadas, são 2 os clubes que dominam essa estatística, totalizando 10 semis, e um desses clubes é o São Paulo. O tricolor jogou as semis de 1972, 74, 1992, 93, 94, 2004, 2005, 2006, 2010 e 2016. O outro clube que também jogou 10 semis até o presente momento foi o Grêmio, e a primeira de todas foi a de 1983, quando conquistou o título. As demais foram em 1984, 95, 96, 2002, 2007, 2009, 2017, 2018 e, por fim, em 2019. Número 5. Clube com mais participações. Já garantido na Copa Libertadores de 2022, o Palmeiras se isolou como clube brasileiro com mais participações na Copa Libertadores, totalizando 22 edições. Resumidamente, até o presente momento, foram 6 finais disputadas com 3 títulos e 3 vices. Número 6. Clubes com mais participações consecutivas. Quando o assunto é mais edições da Copa Libertadores disputadas de forma consecutiva, são 2 clubes que dividem esse recorde. O primeiro a alcançar essa marca foi o São Paulo, que entre 2004 e 2010 jogou a maior competição do nosso continente de forma ininterrupta, e em todas as edições o tricolor teve ótimo desempenho, como na conquista do título em 2005 e no vice-campeonato em 2006. Com a edição de 2022 já carimbada no passaporte, o Palmeiras igualou o recorde do rival, e a primeira edição da sequência foi a de 2016, quando foi eliminado na fase de grupos. Em 2017, o Verdão caiu nas oitavas de final, em 2018 nas semis, em 2019 nas quartas, e em 2020 e 2021 conquistou o título. Número 7. Clube com mais jogos disputados na história. É do Palmeiras o recorde de mais jogos disputados na Copa Libertadores entre clubes brasileiros. E como já está garantido na edição de 2022, esse recorde tende a aumentar cada vez mais. Em 21 participações, o Verdão entrou em campo 210 vezes. E se somarmos no mínimo com os 6 jogos da fase de grupos de 2022, esse número aumenta para 216. A edição onde o Verdão mais entrou em campo foi a de 1968, quando foi finalista e perdeu o título para o Estudiantes no terceiro jogo desempate. Número 8. Clube com mais vitórias. O Palmeiras, na história recente, igualou e ampliou vários recordes na Copa Libertadores. Não pudera é o time que mais tem aparecido até agora no vídeo. É dele também o recorde de mais vitórias na Libertadores dentre clubes brasileiros, totalizando 117 triunfos em 210 jogos disputados. Número 9. Clube que mais fez gols. Novamente cá está o Palmeiras liderando mais um recorde e estatística da Copa Libertadores envolvendo clubes brasileiros, e o recorde é o de mais gols marcados na história. Em 210 jogos, o Verdão balançou as redes 392 vezes, com Alex sendo o maior artilheiro palmeirense na competição com 12 gols. Número 10. Clube que mais fez gols em uma única edição. Eis um recorde entre brasileiros na Libertadores que não pertence ao Palmeiras, e o recorde é o de maior número de gols marcados em uma só edição. Em 1976 foi quando o Cruzeiro ganhou a sua primeira Copa Libertadores, e a campanha do clube foi fenomenal, vencendo 11 dos 13 jogos que disputou, só sendo derrotado em um dos 3 jogos das finais contra o River Plate. Dos 6 jogos da fase de grupos, o Cruzeiro venceu 5, balançando as redes nessa fase nada menos que 20 vezes. Na fase semifinal, o Cruzeiro passou o carro em cima da LDU e principalmente do Alianza Lima, chegando inclusive a aplicar uma impiedosa goleada por 7-1. Em um dos jogos das finais contra o River Plate, o Cabuloso chegou a golear por 4-1, e no total, somando os 13 jogos da campanha, o Cruzeiro balançou as redes 46 vezes, tendo como média 3,5 gol por partida.
Número 11. Maior goleada aplicada. A maior goleada de um clube brasileiro na Copa Libertadores foi o Santos quem aplicou, e a vítima foi o Cerro Porteño do Paraguai na edição de 1962. O Peixe estava estreando na competição naquele ano, e o jogo foi válido pela quarta e última rodada da fase de grupos. O placar de 9-1, disputado na Vila Belmiro, foi construído por Coutinho 3 vezes, Pepe 3 vezes, Pelé, que saiu do banco 2 vezes, e Zito, que fez 1. Isfran fez o gol de honra dos paraguaios. Número 12. Maior goleada da história em finais. O São Paulo é dono de um feito único não só entre clubes brasileiros, mas também entre todos os clubes da história da Copa Libertadores. E o feito é o de ter aplicado a maior goleada da história em uma final. O placar de 5-1, aplicado sobre a Universidade Católica do Chile na final de 93, jamais foi superado por nenhuma outra equipe, e o jogo foi o da ida disputado no Morumbi. Os gols foram de Daniel Lopes, que fez contra, Vitor, Gilmar, Raí e Miller. Número 13. Maior goleada aplicada jogando como visitante. O recorde e o feito de maior goleada aplicada jogando fora de casa pertence a um time do Rio de Janeiro. E o curioso é que mesmo esse time tendo aplicado tamanha goleada, ele não fez campanha suficiente para avançar da fase de grupos. O Fluminense em 1971 estava jogando a Libertadores graças ao título brasileiro de um ano antes. E presente no grupo 3, o tricolor teve como um dos adversários o Deportivo Itália da Venezuela. E em visita a Caracas, o Flu não tomou conhecimento do adversário e meteu 6-0. Em gols de Lula, que fez 2, Mickey, que fez outros 2, Samarone e Cafuringa. Isso mesmo, Cafuringa. Número 14. Time com maior público em um único jogo. Até os anos 90, era comum vermos públicos superiores aos 100 mil espectadores nos estádios, e foi justamente na década de 90 quando aconteceu o jogo com maior número de torcedores no estádio, envolvendo um time brasileiro como mandante. Na final da Copa Libertadores de 92 contra o Newell's Old Boys, o São Paulo levou mais de 105 mil torcedores ao Morumbi, recorde esse jamais superado por nenhum outro clube do nosso país em jogos válidos pela competição. O resultado não podia ser melhor, já que com a ajuda de sua torcida, o São Paulo conquistou seu primeiro título. Número 15. Time com a maior sequência sem perder como mandante. Esse é mais um recorde que pertence ao Palmeiras, que ficou entre os anos de 1979 a 2005 sem saber o que ia perder jogando como mandante. A última derrota havia sido na fase de grupos da Libertadores de 79 para o Universitário do Peru, jogo esse que terminou 2-1 no Pacaembu, e a partir dali, o Verdão disputou 6 edições até que a sua invencibilidade como mandante fosse quebrada. O responsável por acabar com o recorde de 34 jogos sem perder em casa foi o arquirrival o São Paulo, que em jogo válido pelas oitavas de final da edição de 2005, derrotou o Verdão por 1-0. No período foram 26 vitórias e 8 empates. Número 16. Maior sequência sem perder como visitante. Cá estamos falando sobre mais um recorde do Palmeiras na Libertadores, e esse recorde é o de maior sequência sem perder como visitante. A última derrota do Verdão longe de São Paulo foi ainda na edição de 2019, quando perdeu para o São Lourenço por 1-0 em jogo da fase de grupos. A partir dali, o Palmeiras acumula uma série de 15 jogos seguidos, sem saber o que ia perder jogando como visitante. E nesse período, até o presente momento, foram 10 vitórias e 5 empates. Número 17. Maior sequência de vitórias. São 3 os clubes brasileiros que dividem o feito de 8 vitórias consecutivas na Copa Libertadores, e o primeiro a alcançar essa marca foi o Cruzeiro na vitoriosa campanha do título em 1976. A sequência começou nos 3 últimos jogos da fase de grupos, depois emendou com os 4 da fase semifinal e somou-se ao jogo da ida da final contra o River Plate no Mineirão. Foram 32 gols marcados e 6 sofridos na sequência. Depois do Cruzeiro em 76, o Vasco foi o segundo clube brasileiro a igualar a marca de 8 vitórias seguidas na Libertadores, e a sequência começou com o Cruz Maltino vencendo todos os 6 jogos da fase de grupos em 2001. Lá, o Vasco enfrentou o América de Cali da Colômbia, o Deportivo Táchira da Venezuela e o Peñarol do Uruguai. Os 2 outros jogos que completam a sequência de 8 vitórias foi nas oitavas de final contra o Deportes Concepción do Chile. No total, o Vasco balançou as redes 20 vezes e sofreu 6 gols.
E o terceiro clube brasileiro que acumulou uma sequência de 8 vitórias seguidas na Libertadores foi o Santos na edição de 2007. A série teve início ainda na fase prévia, quando o Peixe derrotou o Blooming da Bolívia nos 2 jogos. Com o avanço à fase de grupos, o Santos passa o carro vencendo todos os 6 jogos, e os adversários foram o Deportivo Pasto da Colômbia, o Defensor do Uruguai e o Gimnasia e Esgrima da Argentina. No total, o Santos balançou as redes 18 vezes e sofreu apenas um gol. Número 18. Clube com a maior invencibilidade. Eis que o Flamengo aparece sendo dono de um recorde na Copa Libertadores. E o recorde até que é um feito histórico, já que se trata da maior invencibilidade de um clube na história da competição. Entre as edições de 2020 e 2021, o Mengão ficou 17 jogos seguidos sem saber o que é perder. Recorde esse que o Sporting Cristal do Peru, entre as edições de 1962 e 1969, também conseguiu. Se tivesse vencido a final contra o Palmeiras, ou pelo menos tivesse levado a decisão para os pênaltis, o Flamengo teria se isolado com 18 jogos de invencibilidade. Desde a derrota por 5-0 para o Independiente del Valle na fase de grupos de 2020, o Flamengo somou 12 vitórias e 5 empates na sequência. Número 19. Único clube que venceu todos os jogos do mata-mata até chegar na final. Em 2021, além de ter igualado o recorde do Sporting Cristal, o Flamengo também alcançou um recorde único e igualado por nenhum outro clube na história da Copa Libertadores, e o recorde foi o de ter vencido todos os jogos do mata-mata, seja em casa, seja fora. Nas oitavas de final, o Flamengo venceu Defensa e Justiça da Argentina fora de casa por 1-0 e goleou como mandante por 4-1. Nas quartas de final, foi a vez de humilhar o Olímpia do Paraguai em ambos os jogos, o da ida fora de casa por 4-1 e o da volta como mandante por 5-1. Nas semis, 2 vitórias por 2-0 para cima do Barcelona de Guayaquil. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários junto com seu like no vídeo.